aí galera, bem-vindos a mais um Pipocando na quarentena. E como nem tudo é verdade nas biografias, a gente aqui vai falar de uma coisa muito legal, que são os filmes diferentes da história real. Acho nada mais do que justo, afinal de contas, se fosse fazer uma biografia minha, eu não ia querer que fosse exatamente igual à realidade. É bom você dar uma ajustadinha ali, tira um tempinho aqui, um acontecimento ali, você dá uma... E aí galera, voltando com mais dicas aqui, a primeira é para você aproveitar o desconto exclusivão com 60 dias grátis no streaming do Telecine. Olha só, enquanto eu ainda não consigo zerar os mais de 2.000 filmes, porque é muito filme no catálogo, eu separei aqui alguns que me chamaram a atenção e que eu adoro. Como a gente vai falar aqui sobre biografia no vídeo, aqui vão algumas que todo mundo devia ver. Você não precisa ser fã de velocidade para curtir Ford versus Ferrari. Além de ter grandes atuações, cenas alucinantes, é um ótimo drama sobre amizade e trabalho. Também sobre conquistas. Assim, se você não gosta de Fórmula 1, é capaz de você começar a gostar. You really want to take first place? Ken Miles is the man to do it. Que tal agora a gente viajar até a Lua? O primeiro homem dá um show na parte técnica e também uma nova visão sobre os perrengues que foi essa missão. Agora eu vou recomendar um filme que não é tão conhecido, mas merece ser visto, Filomena. É uma história de denúncia sobre a busca de uma mãe pelo filho, misturando muito bem aí as doses de humor e drama. E para ver esses e muitos outros filmes, é só assinar o Telecine. O cupom de 60 dias grátis você ativa clicando no link da descrição. Tchau! Bohemian Rhapsody já nasceu polêmico, com escândalos no set e a saída do diretor. Mas depois do lançamento as discussões continuaram, apesar do sucesso comercial absurdo do filme. É verdade, o filme não agradou boa parte dos fãs, que eles são muito exigentes, eles gostam muito do Queen, por conta das liberdades artísticas que o roteiro teve, além dos momentos super resumidos, né? Quem é muito fã normalmente tem apego com cada detalhe, né? I've got to make an impression, darling. Diferente do filme, o Fred já era amigo do vocalista e do baixista original, né, da Smile, e o John Deacon não foi a primeira escolha pro baixo, tendo 3 outros músicos antes dele. E no filme ele assume a sexualidade pra Mary e se separa dela logo depois de se apresentar no Rio, mas aquele show rolou em 85 e o casal terminou nos anos 70. 15 anos de diferença. Pô, 15 anos, Bruno. O que é 15 anos? Inclusive o visual do Fred tava diferente do show na vida real também. Outro detalhe. Nothing comes to mind. A separação da banda também foi questionada, já que na verdade o quarteto só decidiu fazer uma pausa depois de se sentir saturado com quase 10 anos. A produção ela dá a entender que eles ficaram um tempão sem se falar, mas o álbum The Works foi lançado em 84 e o Queen terminou uma turnê, na verdade, alguns dias antes do Live Aid. Outras diferenças também foram apontadas ali, como a data exata do diagnóstico do Fred e a maneira como ele conheceu o Jim Hutton, que é o seu marido, né? Em defesa, o roteirista justificou as diferenças, dizendo que eles estavam fazendo um filme e não um documentário. Pronto, e essa vai ser a resposta para todos os itens dessa lista. You're fun. Seguindo nas biografias de grandes nomes da música, o clássico Amadeus é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, fazendo justiça ao talento do Mozart. Bruno, é importante explicar para as pessoas que a vida, ela não tem a estrutura de um roteiro de Hollywood, que um acontecimento vai dando no outro e chega lá aquele ponto máximo do roteiro onde todo mundo vibra junto, Verdade. depois vem aquela queda triste. Já dizia Lulu Santos, a vida vem em ondas, entendeu? Um roteiro de cinema é mais uma tsunami. Porra. A trama se desenrola a partir da confissão do Antônio Salieri, outro compositor de relativo sucesso na época, sobre ele ser o responsável pela morte do grande Mozart. Amadeus mostra como a inveja do sucesso e do talento do jovem rival corroeu o Salieri por anos, até esse ódio todo se transformar numa tragédia fatal. Mas apesar de uma possível rivalidade no começo, não existe aí, galera, nenhuma evidência histórica dessa rixa ou de qualquer obsessão do músico italiano pelo austríaco. Inventaram pra ficar mais legal, tinha que ter um vilão no filme. I want to see everything. E é ainda mais possível que eles fossem amigos, afinal os dois chegaram a trabalhar juntos numa composição considerada perdida até 2015. Inclusive algumas cartas do Mozart também indicavam uma relação boa entre os dois, então, mano, isso é pira do roteirista.
indica que os rumores sobre essa treta surgiram depois de uma peça teatral escrita no século XIX, a primeira produção a apresentar o Salieri como assassino do Mozart. Isso inspirou uma peça lá no fim dos anos 70 que acabou dando origem ao filme depois do diretor ver a apresentação e convidar o roteirista para levar a história para as telonas. A intenção deles sempre foi fazer uma tragédia de ficção com traços de realidade, sendo verdade ou não. Essa rivalidade, ela marcou o cinema e ela foi contada aí, está sendo contada entre as épocas. E aquela coisa, uma mentira que é contada várias vezes, vira uma verdade. Forgive me. Pearl Harbor foi um sucesso de bilheteria, mas acabou recebendo várias críticas negativas graças à cafonice e à incoerência histórica do roteiro. O filme do Michael Bay se passa em plena Segunda Guerra Mundial e acompanha um triângulo amoroso no meio desse conflito entre americanos e japoneses. E os furos, eles começam nos pequenos detalhes, galera, como o noticiário, por exemplo, mostrando aí um confronto que só aconteceu em 1945, ou a presença de um cigarro comercializado a partir dos anos 70. Aí a gente já chega nos erros, é praticamente um erro, né, cara, de pesquisa. She loves me. Ainda tem as escorregadas maiores, como a cena dos japoneses atacando propositalmente os hospitais, o que não aconteceu por intenção deles. A parte do presidente Roosevelt também foi fantasiosa, sendo que nenhum historiador reconhece o momento dele se levantando da cadeira de rodas naquela cena motivacional. É muita controvérsia pra pouco filme e a gente ia perder um bom tempo aqui listando tudo, tanto que até fizeram um documentário inteiro destacando as imprecisões históricas desse filme, e como é um filme muito popular, acaba sendo meio que um desserviço, né? Porque imagina lá nos Estados Unidos que todo mundo estuda, né, esses acontecimentos com mais detalhe, pô, um filme desse tamanho, né, errar várias coisas é meio ruim. Enganadores! Enganadores! Por conta desses vacilos e também da falta de química entre os protagonistas, Pearl Harbor acabou indicado em 6 categorias do Framboesa de Ouro, incluindo pior filme. É um prêmio. Parabéns. Né? Não deixa de ser um Chamou prêmio. atenção, Parabéns. chamou atenção. Salve de palmas. Keeping up the war effort back here at home. Apesar de tudo, a produção faturou 450 milhões de dólares em bilheteria e 4 indicações nas categorias técnicas do Oscar, vencendo melhor edição de som. Então, pô, é um filme de sucessos e fracassos, digamos assim. You busted his leg, I'm back home. E o que Pearl Harbor teve de crítica negativa, o Regresso teve de aclamação, marcando inclusive a tão esperada vitória do DiCaprio no Oscar. Foi quando ele levou a sua estatuazinha. Aquele filme que eu assisti uma vez e não quero assistir mais. Missouri's no good. A produção é marcada por uma fotografia surreal, né, e aquela luta épica entre o protagonista e o urso, e algumas liberdades poéticas, digamos assim, que também rolam. Pois é, o drama foi baseado num incidente real envolvendo a expedição do Rio Glass, mas existem poucas certezas, até mesmo dos detalhes do ataque do urso, o quanto ele dormiu nas carcaças, toda aquela história lá que não sei não se era aquilo mesmo. You'll never find him without me. E o relato do abandono pelos colegas só foi publicado 3 anos depois em jornais e revistas, ou seja, né, não tem muitas evidências históricas para confirmar esse acontecimento. Além disso, historiadores comentaram sobre a falta de indícios da existência da família nativa americana que ele tem no filme. E apesar do Glass ter mesmo procurado os companheiros de expedição em busca de explicações, tudo indica que ele acabou perdoando os dois e seguiu com a vida dele. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Por conta dessas incertezas, as várias adaptações da história foram modificando durante o tempo, incluindo detalhes diferentes para deixar a narrativa um pouco mais interessante, ou mais ainda interessante. Porque já era interessante, mas tem que deixar mais ainda, tem que fazer as pessoas chorarem. I just killed the man who's trying to kill my son. E ainda tem espaço para musical aqui, galera, em O Rei do Show, que foi baseado na história real do Phineas Taylor Burnham, né, um empresário que revolucionou o entretenimento norte-americano. O filme tem uma pegada inspiradora e é recheado de números musicais incríveis, performados por estrelas como Hugh Jackman, Michelle Williams e o Zac Efron. O Rei do Show conseguiu algumas indicações importantes, como o Oscar e o Globo de Ouro, mas pecou ao passar pano pro passado problemático desse protagonista. Did his smile seem fake? O Burnham enriqueceu explorando pessoas marginalizadas na época para atrair o público, e um dos episódios mais absurdos envolve uma senhora doente e cega que fez parte dos espetáculos. Ela se chamava Joyce e era apresentada como a enfermeira centenária do ex-presidente George Washington e saiu em turnê mesmo com a idade avançada e a saúde debilitada. Como se não bastasse a exploração, o empresário conseguiu lucrar ainda mais com a morte dela, vendendo ingressos para uma autópsia ao vivo.
A galera gostava disso antigamente, meu Deus do céu. Era tipo drive-in, isso? cinema no drive-in, era autópsia. Oh, well, if you've heard me all the way over here, I must be doing something right. O longa também incrementou o romance entre a cantora Jenny Lind e o protagonista, que na realidade eles tiveram só um relacionamento muito profissional nos bastidores dos shows. E ainda por cima, a personagem da Annie e do Philip, que formam um casal interracial, são totalmente fictícios. Inclusive, o Burnham basicamente passou a vida toda lucrando em cima de estereótipos raciais, sendo bem diferente daquele visto lá nas telonas tão bacana. You warned me, and I wouldn't listen. Outro filme legal aqui, muita gente dá credibilidade pros filmes quando eles têm aquele momento, né, onde eles mostram imagens reais dos personagens e acontecimento que eles se basearam. O próximo item da nossa lista prova que não é bem assim. Até as adaptações mais fiéis podem ter ali uns errinhos ali e aqui. No thriller Argo, a gente descobre como que a CIA forjou as filmagens de uma ficção científica na capital do Islã para resgatar diplomatas americanos emboscados. Putz, que história louca, eu adorei. Não vem estragar, Rolandinho. Não vem estragar. Vou estragar um pouquinho. Esse longa do Ben Affleck, né, que foi um sucesso de crítica e saiu vitorioso nas principais premiações do cinema mundial, incluindo o Oscar, onde ele venceu a estatueta de melhor filme. Não é pouca coisa. Bom, mas a produção não escapou das alfinetadas pelas diferenças históricas, sendo uma delas a diminuição do Canadá no resgate, quando na verdade foi essencial, né? Argo mostra apenas ali os 6 americanos que ficaram escondidos na residência oficial do embaixador Ken Taylor, e o papel dos canadenses foi muito além de uma mera hospedagem, digamos assim. É verdade, eles fizeram toda uma gambiarra burocrática para conseguir vistos falsos para os reféns, além de treinamento para eles perderem os sotaques, olha isso, e se passarem por canadenses. I was expecting more of a G-Man look. Como se não bastasse, a própria esposa do embaixador comprou ali as passagens dos diplomatas americanos pessoalmente para não levantar nenhuma suspeita. Ah, e toda aquela treta da última hora que fez a gente roer as unhas foi inventada, e o Tony Mendes, real, disse que o time fez uma viagem tranquila, sem grandes obstáculos. E falando no protagonista, muita gente critica a escolha de um homem branco para dar vida a ele, já que o verdadeiro Tony tinha descendência mexicana. Outras diferenças, galera, entre ficção e realidade foram levantadas lá no Twitter da própria CIA, com direito a agradecimento ao Ben Affleck por ter feito um filme mostrando a coragem dos envolvidos na operação. Olha que legal, muito da hora. É, a CIA tweetando sobre o seu filme, nossa senhora. So what crops are the do-gooders inspecting under Frosty? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa lista maravilhosa. A vida imita a arte imita a vida, e quando a gente imita, a gente não copia, a gente dá uma adaptada, mas é isso aí mesmo, faz parte, não é, Bruno? Fiquei meio confuso agora. Tia, solta o controle e vem pro YouTube. Tchau.